Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Hoje eu vou passar para você 7 dicas muito importantes que você deve aplicar em todos os processos de negociação para que a sua meta seja batida. Bom, existem algumas soluções, existem algumas aplicações que vão variar de negociação para negociação e outras não vão variar. O que vai variar? Vai variar a complexidade da negociação, tá? Ela varia de acordo com cada situação, a complexidade. Negociações de vendas empresariais e contratos de longa duração, normalmente, possuem uma complexidade diferente de um contrato individual, de um contrato talvez de uma duração não tão longa. Então, as complexidades são diferentes. A negociação também é diferente quando é feita com um terceiro e não com o decisor, ou seja, eu estou falando com um intermediário que, de acordo com a sua visão e com os seus interesses, ele vai levar para quem decide. Então, eu tenho um cotovelo e isso varia bastante na questão da complexidade da negociação. A negociação, ela pode ser B2B, empresa com empresa, e aí, quando nós estamos negociando com uma empresa, é totalmente diferente do que quando nós estamos negociando com o usuário final. No nosso caso, plano de saúde, negociar com uma empresa é olhar o interesse da empresa e, através do interesse da empresa, definir o que é melhor para os usuários, protegendo os interesses da empresa, porque é a empresa que está adquirindo. Quando eu vendo um plano para o usuário final, aí, nesse caso, é chamada B2C, que é a venda para o consumidor, empresa-consumidor. Então, eu vou olhar para esse consumidor o que é o interesse dele. Uma última variação, se o produto ele é tangível, ou seja, uma caneta, um lápis, um caderno, algo que a gente pode pegar, ou intangível, como é o caso de um plano de saúde. Quando nós vendemos algo que é intangível, é muito importante que nós compreendamos bem o que é exatamente que nós estamos vendendo para, através das nossas palavras, através das nossas expressões e através também de recursos complementares como fotos, vídeos, matérias, possamos demonstrar para o cliente os valores, os benefícios que nós estamos vendendo. Então, são vendas que têm complexidades diferentes, algumas maiores, algumas menores, algumas exigem uma atenção diferente do que outra, um argumento diferente do que outra. Agora, eu quero passar para você 7 pontos que valem para todas as negociações. Você quer ouvir sobre eles? Então, dá aqui o seu like, logo cedo. Kepler, vamos lá, pega o dedão aí, dá esse like aqui, ó, do lado da casa do corretor, aqui, ó, no sininho, dá o like, aciona o sininho. Então, agora vão as 7 dicas, e a primeira dica de negociação, que se aplica para todos os tipos de negociação, é jogue para ganhar. Nós aprendemos uma frase que atrapalha demais o processo de vendas. Qual que é? O importante é competir. Essa frase, para mim, como jogador de tênis, ela é muito importante, porque normalmente eu sou vice-campeão numa partida de tênis. Ok. Mas, na verdade, em tênis, você tem o campeão e o perdedor. Por isso que nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque se eu falo assim, o importante é competir em vendas,
ou eu ganho, ou eu quase ganho, ou eu quase vendo. E quase vender não é vender. Olha, eu quase ganhei na loteria, mas você ganhou quanto? Nada. Mas eu quase fiquei rico. Oh, I guess I'm a loser. A loser. Então eu quase gostei de você como vendedor, mas só que eu escolhi o outro vendedor. Percebe que, então, essa frase, jogue para ganhar, ela precisa estar presente em todo tipo de negociação, porque toda negociação terá um vencedor, que é quem vai fechar a conta, e um grupo de quase, sabe? Quase ganhei, quase, quase, quase. Então, jogue para ganhar. Segunda dica, proteja seus relacionamentos. É muito importante que você proteja os relacionamentos em todas as negociações. É o relacionamento com o presidente, é com o RH, é com o porteiro, não interessa. Proteja os relacionamentos. Todos os relacionamentos de uma venda são importantes. Terceira dica, inteligência emocional. Na mesa de negociações, nós precisamos exercer o controle emocional. Nós não podemos colocar para fora a nossa mágoa, a nossa tristeza, a nossa chateação com o que quer que seja. Nós não podemos, nós precisamos, naquele momento, esquecer de tudo e focar. Sabe o que acontece quando nós estamos numa mesa de negociações? Eu estou aqui falando com o meu cliente, eu estou falando com você, mas, de repente, a minha memória e a minha mente, o meu raciocínio, que são muito mais rápidos do que a minha capacidade de falar e a minha capacidade em te ouvir, fazem eu lembrar que o tanque do carro está vazio e eu preciso abastecer o carro antes de voltar para casa. Então, aqui já aparece o carro com o tanque vazio, posto de gasolina. Aí, acabei de lembrar que a minha mulher falou, olha, antes de voltar para casa, passa no mercado e compra meio quilo de carne, que vai ser a mistura da janta. Aí fica a minha esposa cobrando eu comprar a carne. Depois, aparece a lembrança que eu preciso fechar essa venda para bater a meta, o meu gerente, o meu diretor cobrando a minha meta. Aparece ele aqui. Depois aparece uma outra coisa da escola, do meu filho, do futebol, seja lá do que for. Então, enquanto eu falo com o vendedor, com o cliente, aparecem diversas figuras ao redor da minha mente, e aí eu não consigo me concentrar. E aquele monte de emoções fazem com que a minha expressão para o cliente fique completamente desorientada. Por isso, utilizar a inteligência emocional é principalmente durante a negociação eu afastar todo esse tipo de pensamento, entender o seguinte, agora eu tenho 15 minutos, meia hora, 1 hora, 5 minutos para fechar esse negócio. Então, esse tempo agora é para isso. Nesse momento, eu vou pensar no meu cliente e nada mais, somente no meu cliente. Eu vou fazer o melhor negócio dentro daquilo que eu trabalho para o meu cliente. Eu vou me empenhar em cuidar do meu cliente. Agora, vamos lá. Dominar o processo de vendas. Por quê? Não tem como pular essa parte. Então, primeira parte, conhecimento do produto, o que é, para que serve, para quem serve. Segunda parte, prospecção. Terceira parte, a entrevista de vendas. Quarta parte, a negociação. Quinta parte, o fechamento. Sexta parte, o pós-venda. Então, esses 6 passos precisam ser dominados. Agora, se eu sou um cara ótimo de lábia, ótimo de conhecimento, e aí eu vou vender um produto que eu não conheço, não aprendi a vender esse produto, como que eu vou negociar algo que eu não domino? Não rola, gente. Como que eu vou negociar se eu não sei cumprir as fases da venda? Não
rola. E aqui no meu canal, nós fizemos durante um período de 4, 5 meses, um estudo aprofundado sobre o livro A Bíblia de Vendas, que foi muito legal e está disponível para quem se inscreveu no meu canal. Então, lá nós falamos sobre cada parte do processo de vendas que você pode conferir e você vai perceber que eles precisam ser respeitados. Depois, outra parte que é fundamental em toda a negociação. Nunca abra mão de graça. Nunca abra mão de graça. O que isso significa? Significa o seguinte: primeiro, você precisa ter certeza que você já foi escolhido como negociador. Muitas vezes o cliente ele tem uma outra pessoa que ele escolheu para fazer a venda com ela. O cliente ele pode tentar obter toda a informação com você e falar: agora eu vou fechar o negócio com meu sobrinho, porque ele está me devendo uma grana, e aí eu já vou tentar recuperar uma parte. Sabe esse tipo de situação? Ou então, se você está negociando um plano empresarial e o cliente não te deu a carta de elegibilidade, a carta para você negociar, fala assim: olha, eu escolho você como quem vai negociar. Se eu ainda não tenho isso, eu não devo dar informações sobre a solução para o cliente. Eu preciso primeiro conquistar isso. E como que eu faço isso? Por exemplo, o cliente ele precisa de informações para tomar uma decisão, mas eu ainda não estou seguro que ele me escolheu. Então eu vou dizer para ele o quanto que é complexa, como são complexas as opções e como que também depois da compra é importante ter esse suporte para que tudo aquilo que foi vendido seja cumprido. E aí eu dou os motivos. Não basta comprar, você precisa saber usar. Saber usar o que você comprou é fundamental. E quando eu vou trabalhando esse tipo de discurso, eu vou juntamente com ele vendendo a importância da minha imagem. Mais uma dica para você, tá? E vai ser a última de hoje. Elimine e diminua alternativas. Elimine e diminua alternativas. Por quê? Quanto mais alternativas você coloca em cima da mesa, mais confuso é. Ah, eu vendo todas as administradoras. Então você não vende nenhuma. E o que importa é vender muito. Isso que vale a pena. Então, a última dica que eu dei foi essa: elimine e diminua alternativas. Definiu a sua meta, você ainda consegue, se você se esforçar bastante, bater a meta nessa última semana. E aí é com você. Da minha parte, vou dizer que eu desejo de todo o coração que você atinja o seu objetivo já nesse mês. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos pelo envolvimento, agradeço a todos por terem compartilhado o treinamento e quem não compartilhou, compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam encontrar em vendas o seu porto seguro, a sua estabilidade financeira, a tranquilidade para a família e uma vida melhor. Um beijo no coração, beijão para todos, tá bom? Beijão para todos, bora bater a meta, até amanhã!